Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba, FATEC Carapicuíba. Curso de Tecnologia em Jogos Digitais, matéria Programação 2 Python, professor Antônio Rodrigues Carvalho Neto. Seminário em vídeo, tema Primitivas Gráficas, autora Ana Paula Buquerque Teixeira. Este vídeo é uma avaliação da matéria de Programação 2 Python, parte da grade curricular do curso de Tecnologia em Jogos Digitais, e poderá ser utilizado nas aulas do Centro Paula Souza. Olá, esse é um vídeo de avaliação. Eu sou meio analfabeta mesmo, virtual, vou confessar aqui. Não consegui colocar o Pygame no Python, então tudo que eu falar aqui eu não conseguiria mostrar os efeitos possíveis. Fica para um próximo vídeo, uma atualização, mas realmente preciso correr atrás disso e melhorar um pouquinho. Bom, o tema por mim escolhido, mais ou menos, né? Foi primitivas gráficas. São formas geométricas que é possível fazer no Python utilizando o Pygame. Python é uma linguagem de programação, ela é fácil, ela é intuitiva, ela é boa para quem não conhece nada de programação. E ela tem a biblioteca Pygame. A biblioteca Pygame, ela é especializada em jogos, em mecânicas de jogos. E é interessante que você consegue fazer um personagem correr, andar, consegue fazer animações, consegue fazer personagens colidirem. É interessante. Bom, mas vamos voltar a primitivas gráficas. As básicas são a linha, o quadrado. Com o comando rect, você consegue fazer tanto retângulo quanto quadrado. Vou explicar mais à frente. E o círculo. E daí a gente tem formas que são um pouquinho mais difíceis de fazer e exigem mais prática. Muitas pessoas preferem usar essas formas com a biblioteca de matemática, mas dá para fazer também de uma forma mais simples, daí eu vou mostrar um pouquinho. Essas formas geométricas mais elaboradas é o polígono, o arco e a elipse. Bom, e em todas elas, a gente vai fazer basicamente a programação Pygame Draw. A gente vai pedir assim, Pygame desenhe uma linha, um retângulo, um círculo, um polígono, um arco ou uma elipse. Mas logo depois a gente tem que colocar as características que a gente quer para essas formas geométricas. E eu achei interessante também falar um pouquinho de cores, porque ou a gente quer que o contorno da forma geométrica tenha uma cor, ou muitas vezes a gente quer que essa forma geométrica tenha uma dada cor. E daí, para fazer a cor, a gente precisa das tuplas. As tuplas de cores, elas são formadas pelo RGB. Na computação, as cores são feitas com o vermelho, red, com o green, verde, e com o blue, azul. Daí, por exemplo, para fazer o branco, a gente precisa da totalidade de red, da totalidade de verde e da totalidade de blue. O branco é a presença de todas as cores. E a gente vai precisar, em cada item da cor, a gente vai precisar de números que variem de 0 a 255. É a quantidade de bytes para fazer as cores. E a gente usando essas combinações, essas três combinações de números entre 0 e 255, a gente consegue uma infinidade de cores. E também como essas cores são mostradas na tela. A gente consegue transparência, solidez, a gente consegue cores muito interessantes. E como o branco é a presença de todas as cores,
o preto é a ausência de todas elas. Então, o preto a gente tem nada de vermelho, nada de green, nada de verde e nada de azul, blue. Então, é a presença de todas as cores no branco e a ausência de todas as cores no preto. Daí, para fazer as cores básicas, a gente usa a tupla. Para fazer o vermelho, a gente usa a totalidade da cor vermelha, de red, nada de verde e nada de azul. Para fazer o verde, a gente usa nada de vermelho, tudo de verde e nada de azul. Para fazer o azul, a gente pega nada de vermelho, nada de verde e tudo de azul. E para fazer o amarelo, a gente usa tudo de vermelho, tudo de verde e nada de azul. E com essa misturinha só de números de 0 a 255, você consegue uma infinidade de cores e texturas. Bom, como eu não consegui instalar o Pygame, então eu não vou conseguir mesmo fazer nada de bonitinho, eu tentei esmiuçar cada comando. Eu tenho dificuldade nisso ainda e foi bom até. Tô decorando bastante. Bom, então para fazer a programação no Python, a gente importa a biblioteca Pygame. A gente fala, vem cá, biblioteca, faz aquelas coisas, aquela magia acontecer. Daí a gente tem um outro comando. Pygame começa agora. É o pygame.init. Daí, como, todo ator tem que ter um palco, a gente tem a tela e a gente descreve onde o ator vai atuar, onde a forma geométrica vai aparecer. Então, a gente tem o comando screen igual pygame.display set underline mod e a gente dá os tamanhos, o tamanho que a gente quer a tela. Então, a gente quer o X de 800 e o Y em 600. 0, porque vai ser todo escuro, e 32, não me recordo. Então, nesse comando, a gente fala que a tela vai ser feita e a gente fala para o Pygame, exiba, faça a tela do modo acima descrito. E é isso, assim é feita a tela. Os desenhos na programação Python é como se fossem carimbos. Então, quando você faz uma forma geométrica andar, ela deixa um rastro. Então, você tem que colocar esse comando screen.fill. Ele vai apagando o que foi carimbado anteriormente pela figura geométrica. E você só vê a bolinha feita, você não vê aquele rastro, aquele cometa. E é isso. Daí a gente tem o while true, que é um laço, ele é eterno. Ele vai praticar aquele comando até que tenha algo que algum comando que faça ele parar. Enquanto não ocorrer isso, ele vai continuar em execução. Daí a gente tem o laço for. O laço for, ele é determinado. É como se a gente mandasse assim, faça tal ação e termine essa ação. Então, aqui a gente usou a programação for e in pygame event.jet. Aqui a gente diz, enquanto o evento, quando você perceber algum evento acontecendo em Pygame evento, você pega esse evento, pega e guarda. Daí a gente tem a decisão if. Se tipo evento acontecer, faça o que o Pygame manda fazer e saia. Então, ele vai realizar o comando que de repente vai acontecer aqui, e ele começa e termina. E daí, a gente precisa desse outro comando aqui para a tela continuar se atualizando.
é o pygame.display.update. O evento vai ser praticado, vai ser feito, mas logo em seguida ele vai ter sempre uma atualização contínua da tela. Daí, como a gente não vai conseguir fazer nada mesmo, eu também tentei esmiuçar um pouquinho os comandos propriamente ditos das primitivas gráficas. Aqui a gente, como eu falei anteriormente, Pygame desenhe a linha e a gente vai falar as características que a gente quer. Aqui na linha eu programei assim: Pygame draw, pygame.draw.line, screen. Aqui eu coloquei a cor branca, não tem nada de vermelho, nada de verde. Aliás, aqui é azul e tem tudo de azul. Então, o Pygame desenha uma linha na tela, que fizemos anteriormente, com nada de vermelho, com nada de verde, com tudo de azul. Começa essa linha no 400 de X e 300 de Y. A gente dá um comando de início da linha e vá com essa linha até 800 de X e 0 de Y. Então, a linha começa no centro da tela e vai para o canto superior direito da tela. E faço essa linha com a espessura de 2 pixels. Aqui embaixo eu pus mais ou menos a explicação do que eu tentei fazer aqui. E daí é interessante que você vai fazendo outras coordenadas de x e y, e você pode ir fazendo desenhos aleatórios com as linhas. Depois é interessante treinar. Daí tem o círculo. O círculo a gente faz da seguinte forma: pygame.draw.círculo. A gente fala que a gente quer que esse círculo seja feito na tela, fala a cor que a gente quer. A gente dá uma coordenada de onde esse círculo vai ser feito. O círculo é assim: a gente dá a coordenada, é um ponto x e y, e o círculo começa a ser feito da ponta, aliás, do centro do círculo. Daí é calculado o raio e o círculo é feito. Aqui tem uma programação um pouquinho mais detalhada. Então, aqui eu pedi pygame.draw.circle, screen, eu pedi a cor branca. Daí eu pedi que o círculo, que o centro dele fosse nas coordenadas 400 e 300 de y, com raio de 2 e com a espessura da borda de 1. E assim, não consegui instalar o Pygame, então não vou conseguir mostrar o resultado. Agora o retângulo ele é interessante a forma que ele é feito. Você decide uma coordenada na tela e o retângulo começa a ser desenhado da ponta do canto direito, aliás, do canto superior esquerdo, e ele cresce para o lado oposto. Vamos ver aqui. Então, eu dei o comando pygame.draw.rect, screen, faço esse retângulo na tela. Eu pedi uma cor, pedi azul. Não tem nada de vermelho, nada de verde, tudo de azul. Pedi para que ele começasse no centro da tela. 400 de x, 300 de y. Aqui é interessante essa coordenada aqui. A gente fala quanto quer de largura e o quanto quer de altura. Se a altura e largura forem iguais, vai ser um quadrado. Se a altura e largura forem diferentes, será um retângulo. Então, aqui, o meu quadrado vai começar no meio da tela. Ele vai começar a ser desenhado do canto superior esquerdo e ele vai se completar no restante da tela. Ele vai ter a largura de 50 e a altura de 100. E eu pedi a espessura do contorno de 1. Uma curiosidade, se aqui fosse 0, ele seria feito totalmente chapado. Ele seria um quadrado completamente preenchido da cor azul. Essas são as 3 formas mais básicas, é a linha, o círculo e o retângulo. E daí a gente tem formas
um pouquinho mais complicadinhas de serem feitas, não vou me aprofundar muito, que é o polígono, a elipse e o arco. O polígono é como se você fizesse uma linha ligando para outro ponto, interligando com outro ponto, para outro ponto, para outro ponto, para outro ponto. E uma hora ele se fecha. Aliás, a programação fecha essa forma. Você dá as coordenadas e a programação fecha a forma. Polígono é uma forma geométrica com vários lados. E a programação dele é assim: pygame.draw.polygon, tela, cor. Daí você começa a dar as coordenadas. Então, um lado vai começar em determinado XY, e daí essa linha, essa reta vai terminar em determinado XY. E daí você vai escolher uma outra coordenada em XY e o polígono vai se formando. É uma forma com vários lados. A elipse é como se fosse um círculo que foi esticado para algum lado. Daí a elipse é assim: pygame.draw.elipse, tela, cor, aqui eu pedi um amarelinho. Daí ela vai começar a ser feita no meio da tela, 400 de x, 300 de y. E daí aqui a gente coloca a altura e a largura que a gente quer a elipse. Então aqui eu pedi a largura de 50 e a altura de 100. Então vai ser um círculo meio que achatadinho. Não, vai ser assim, compridinho. E daí, como eu não pedi a espessura da linha, ela vai ser uma forma geométrica toda preenchida da cor amarela. O arco, tem pessoas que preferem baixar a biblioteca de matemática do Python. Porque precisa fazer cálculos de raios e etc. Mas daí eu vi que tem uma programação mais simples também de ser feita. Então é pygame.draw.arc. Screen, que é a tela, a cor, você pede um pouquinho de cada cor ou não, depende da sua escolha. E daí você você escolhe em que ponto da tela o arco vai começar. E você tem que dar outra coordenada de XY para dizer onde você quer que termine o arco. E você pode dar, por exemplo, a largura que você quer desse arco. Então, você vai fazer um arco do ponto XY para o XY e esse arco vai ter uma certa largura. Bom, é isso. Muito obrigada. Até mais.